Uma nuvem de gafanhotos que se aproxima do Rio Grande do Sul deixou as autoridades e agricultores em alerta. A nuvem avança pelo leste argentino e se aproxima da fronteira brasileira. Em 1 km² pode haver até 40 milhões de insetos. O vento e as altas temperaturas na região fazem com que a praga se movimente ainda mais rápido. Os gafanhotos destroem lavouras e pastagens. As autoridades gaúchas preparam medidas para evitar estragos na agricultura. A nuvem de gafanhoto vem da Argentina. Ela chegou no país vizinho na semana passada, depois de passar pelo Paraguai e destruir lavouras de milho e mandioca. Com os fortes ventos, o deslocamento dos gafanhotos é impulsionado rapidamente. Autoridades argentinas monitoram a situação e acreditam que os insetos podem chegar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os gafanhotos provocam grandes prejuízos às lavouras. Segundo agrônomos, até 40 milhões de insetos destroem, em um dia, pastagens consumidas por 2.000 cabeças de gado ou por 350 mil pessoas. O tempo quente e seco e a falta de predadores naturais favorecem esse fenômeno, que não acontece no Brasil há 3 safras. Os insetos podem chegar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os gafanhotos consomem em um só dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350 mil pessoas comem. Qual seria a real causa? Uma simples questão climática, com resposta lógica e científica, ou o cumprimento das profecias? Vejamos o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 10, a praga dos gafanhotos, a partir do versículo de número 4. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, trarei amanhã gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver o sol, comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva, comerão todas as árvores que vos crescerem no campo. Encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles apareceram sobre a terra até o dia de hoje. Com isso, Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. 13. Estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra do Egito um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Versículo 15. Cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva. Não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Meus queridos irmãos, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Não acreditamos que isso seja apenas uma questão climática. É bem verdade que quando Deus ordena a praga dos gafanhotos na época de Faraó no Egito, observe que o versículo 13, quando Moisés estende a sua mão, o versículo deixa esclarecido aqui que quem trouxe os gafanhotos foi um vento oriental. Olha só, trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Mas Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. Deus tem domínio sobre o vento, Deus tem domínio sobre os gafanhotos, Deus tem domínio sobre a natureza. Os gafanhotos é o exército de Deus que ouve a voz de Deus, que prenuncia o arrebatamento da igreja, que demonstra o grande poder de Deus. Nós sabemos disso. E tudo isso está acontecendo, é sinal do arrebatamento da igreja e do fim dos tempos, que Jesus está próximo para voltar para arrebatar o seu povo. A Bíblia é clara quanto a isso, mas a Bíblia também, meus queridos irmãos, deixa claro que quando Deus resolve castigar, Ele ordena os gafanhotos. Pastor, onde é que está isso? Observe aqui, está na palavra. Eu quero te convidar aqui, mais uma vez, a abrir a palavra de Deus, um texto conhecido aqui em 2 Crônicas, todos nós já conhecemos, capítulo número 7. Observe só, a gente só costuma falar o versículo 14, mas veja aqui o que diz o versículo que antecede o contexto 13. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos, olha, ordenar, Deus dá ordem aos gafanhotos,
que consuma a terra, ou se enviar peste entre meu povo. Aí que vem a recomendação. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Por enquanto, meus queridos irmãos, o gafanhoto, ele só está comendo legume, a lavoura. É provado que ele não é nocivo ao ser humano, ele não pica, ele não traz veneno. Mas só que na Bíblia, em Apocalipse, quando Deus resolver derramar sua ira sobre a terra, que se cumprir a grande tribulação, olha o capítulo 9 de Apocalipse. O capítulo 9 de Apocalipse, a partir do versículo de número 1, vai deixar claro que Deus vai dar ordem aos gafanhotos, e a ordem vai ser para que eles piquem os homens. Os homens vão sofrer durante 5 meses inteiros, procurarão a morte, mas não vão encontrar. Esses gafanhotos, eles não vão ter a ordem de Deus de destruir lavoura, legumes, frutas, agricultura. Eles vão picar os homens. Olha só aqui, o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. Foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiram fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Olha só, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões na terra. Poder de escorpião. Foi-lhe dito que não causasse dano à árvore da terra, nem a verdura nenhuma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Meu Deus do céu, o negócio é sério. Por enquanto o gafanhoto está comendo só a verdura e lavoura, mas aqui, na ira de Deus sobre a terra, no grande Apocalipse, que está bem pertinho de acontecer, aqui diz que vai picar os homens com picada de escorpião. Ao 5, foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naquele dia o homem buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte será presa. O negócio vai ser sério, irmão. Aqui é sinal para que nós venhamos nos preparar, saber que Jesus está voltando. Nós não podemos subestimar esses sinais e nem ignorar o sinal do fim. Não podemos ignorar. Da mesma maneira que o motorista vai caminhando pela rodovia e ele não pode ignorar as placas, ele não pode ignorar os sinais, assim também somos nós não podemos ignorar os sinais. Jesus, irmão, usa o seu servo para pregar o evangelho. Muitos não estão acreditando nos pregadores, então ele vai usando agora a própria natureza para pregar. O mundo, a natureza está pregando, os fenômenos naturais estão pregando, dizendo assim: eu estou pertinho de voltar para arrebatar o meu povo. Então fica aqui o alerta, esses escorpiões que vão descer para destruir a terra. Olha só como diz o versículo 7 na sequência, olha. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como dentes de leões. Tinha o ruído nas suas asas, era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm para a batalha. Tinha cauda e aguilhões, semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinha poder para danificar os homens por 5 meses. Tinha sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é o Apolion. Passado é já um ai, depois disso ainda vem 2 ais. Meu irmão, é cumprimento, aqui é sinalzinho do que vai acontecer. Por enquanto estão devorando só lavoura, a agricultura, os frutos, as árvores, mas os gafanhotos do Apocalipse, quando se manifestar na grande tribulação, meu irmão, olha só como diz o texto aqui, que vocês já puderam observar, e que você já tem esse conhecimento, apenas um lembrete, meu querido irmão. Então, meu irmão, fica aí o alerta, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo,
corra para Jesus, e quem está frio na fé, meu irmão, se anima. E quem não entregou a vida a Jesus ainda entregue, porque ele está voltando para arrebatar o seu povo. Tudo isso não é outra coisa senão sinal que pronuncia o arrebatamento da igreja e o fim do mundo. Então tá aí, meu querido irmão, que Deus abençoe. Se você foi edificado, receba e guarde. Compartilhe com outras pessoas para que eles também possam ser edificados pelo poder da palavra de Deus. Eu creio e Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, não deixe de deixar o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.